Queridos irmãos, celebramos hoje com toda a igreja esta grande solenidade de todos os santos e santas de Deus. Celebrar esta solenidade é nos lembrarmos de um artigo de fé que nós professamos. Quando rezamos o credo, nós dizemos: cremos na comunhão dos santos. E esses santos que participam dessa comunhão foram aqueles que já receberam de Jesus o grande presente que Ele nos dá diante de toda a eternidade, o prêmio da redenção, que foi o preço da sua morte. Queridos irmãos, olhando o que vamos celebrar hoje e amanhã, estamos diante da igreja que acontece aqui neste mundo, a igreja militante, a igreja triunfante dos santos e a igreja padecente, que vamos rezar amanhã pelos nossos irmãos. Todos estão em comunhão com Deus. E o ponto de unidade da nossa comunhão é o amor, é a caridade. Por isso que Deus tem para nós um plano, desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade, Deus diz, ao criar as suas criaturas, que o faz por amor. E esse amor com que Deus cria, esse amor com que Deus se exprime, é o seu plano para cada um de nós. A trindade realizada na nossa vida, no nosso coração, é o grande plano de Deus. O grande plano de Deus, de fato, é nos tornar amigos, seus amigos, amigos de Jesus. Porém, queridos, precisamos viver nesta igreja militante este caminho de santificação que vai nos levando a cada dia a se tornar amigo de Jesus. Quando escutamos a primeira leitura do livro do Apocalipse, vemos aquilo que traz de mais profundo o significado desta festa litúrgica. Um cordeiro, do lado do cordeiro, os 12 anciãos e os 144.000 vestidos de vestes brancas. Vestes brancas que podem se configurar nessas vestes que hoje as crianças usam. O cordeiro é a meta, é a redenção. Os apóstolos são o meio pelo qual o cordeiro vai alcançar cada um de nós. E os 144.000 somos nós no caminho de santificação. Algumas pessoas às vezes temem esse número. Padre, mas só vai se salvar 144.000? É uma numerologia bíblica para explicar a perfeição da salvação. Os 12 que estão diante do trono, multiplicados por 12, 12, 12, até chegar nesta numeração, para mostrar que pela ação apostólica, pelos sacramentos, pela vida de santidade, muitos vão ser salvos por aquilo que o Cordeiro derramou na vida dos apóstolos. E os apóstolos derramaram na nossa vida, que a igreja derrama cada vez mais em cada um de nós. A igreja, então, é sábia, meus irmãos, por nos fazer recordar isso. Existem santos no nosso meio. Nós percebemos isso na liturgia, nas ordenações, quando cantamos a ladainha dos santos, na vigília pascal, quando cantamos a ladainha dos santos, em cada pequena oração que pedimos a intercessão de um santo. A igreja quer dizer, para você que está caminhando para a santidade, existe 2, 3 santos que caminham com você, que estão intercedendo, que estão rezando, que estão te auxiliando nesse caminho de salvação. Porque quem são os santos? Como diz a primeira leitura, são aqueles que passaram pela grande tribulação. São aqueles que foram alvejados, lavados no sangue do Cordeiro. Eles fizeram a experiência de serem alcançados pelo Cristo. Quem é o santo? É aquele, conforme a conversa de Jesus com Nicodemos, nasce do alto. Então, para ser santo, precisa viver o mistério pascal. Ou seja, cada um de nós que busca a vida de santidade precisa morrer para nascer. E nós morremos muitas vezes nas nossas vidas. Morremos por causa do pecado, morremos por causa dos males que nos atingem,
mas morremos para a nossa vontade própria, morremos para as coisas que não nos agradam, que não agradam o coração de Deus, para que, entendendo aquilo que precisamos morrer, possamos ressuscitar. E quando ressuscitamos, recebemos uma veste nova. Esta veste da santificação, esta veste da pureza, esta veste da iluminação de Deus. O Senhor, na transfiguração, tem vestes novas. Um santo é aquele que é iluminado pelas vestes do próprio Cristo, que foram cobertas, que nasceram do alto com a veste do Senhor, que vivem na plenitude o seu batismo. E aqui eu queria perguntar para vocês, crianças, e cada um de nós: você tem o seu santo de devoção? Qual é o seu santo de devoção? Só escutei Santa Teresinha. Gente, e as crianças mais adultas, vocês têm o seu santo de devoção? Qual é o seu santo de devoção? Agora deu uma misturada. Por quê, meus irmãos? Precisamos entender que essa presença dos santos, elas estão conosco em todos os momentos. Um grande místico da igreja, chamado São Ricardo de Porto Maurício, diz que quando entramos na liturgia da missa, a liturgia da missa é a escola dos santos. Por quê? Porque na missa nós nos encontramos com tudo que é santo. Temos contato com a palavra de Deus que prepara o coração. Recebemos o Senhor na Eucaristia e depois saímos com uma missão. Queridos, a imagem dos santos está gravada na nossa vida. São modelos para que cheguemos a este trono do Cordeiro que eu falava antes. O Cordeiro com os 12 apóstolos e os 144 mil, celebrando a vida, celebrando a graça de Deus. Tem um santo na igreja, crianças, que se chama São Tarcísio. Já viram falar de São Tarcísio? Quem é coroinha principalmente, né? Olha o que São Tarcísio fez. São Tarcísio era um menino muito bom e amava muito a Jesus. E um dia deram uma missão para São Tarcísio, porque tinham católicos que estavam presos e não poderiam receber Jesus na Eucaristia. E eles estavam muito tristes porque não podiam receber. Então eles pediram para São Tarcísio, que era uma criança que ia chamar menos atenção, e falou: pega Jesus na Eucaristia e leva para aqueles homens lá, para eles poderem receber Jesus. São Tarcísio recebeu uma bolsinha, colocou Jesus aqui por dentro da camisa, como os ministros da Eucaristia fazem, né? E apertou Jesus contra o peito. E aí São Tarcísio diz assim: eu vou levar o meu Jesus. Esse é o santo. Alguém que entendeu que Jesus é o seu amigo, que entendeu que Jesus sempre vai caminhar com você dentro do seu peito. Então São Tarcísio começou a caminhar, saiu no meio da campina, ia chegando aos lugares e tinha um grupo de outras crianças maiores brincando. Quando eles viram São Tarcísio passando, eles falaram: o que você está levando aí? E ele começou a correr e ele disse uma frase muito bonita, que eu queria que vocês gravassem: ninguém vai tirar Jesus do meu coração. São Tarcísio apertou Jesus contra o seu coração e falou: nenhum menino desse vai roubar Jesus daqui. Eles começaram a jogar pedra em São Tarcísio, naquele pequeno meninozinho. E quanto mais eles jogavam pedra nele, ele apertava Jesus contra o coração. Ele diz: ninguém vai tirar Jesus do meu coração. Crianças, é isso que é ser santo. É receber Jesus e não deixar que ninguém tire ele do seu coração. Nem o pecado, nem alguém que fale que Jesus é ruim, nem alguém que fale que rezar é besteira, nem alguém que fale que santidade não vale a pena. Ninguém pode tirar Jesus do seu coração. Aperta Jesus contra o seu coração. Crianças, digam assim com o padre, coloca as mãos assim, ó, no seu coração, e vamos dizer assim, para nós entendermos isso: Jesus é o meu amigo, e ninguém vai tirar ele do meu coração.
Então vamos dizer: ninguém vai tirar Jesus do meu coração. É isso que é ser santo, crianças. Receber Jesus e não deixar ninguém tirar ele do seu coração. E todos os dias viver com ele. É isso que é santidade. É isso que diz o Evangelho. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Por que eles verão a Deus? Porque todos os dias eles quiseram estar com Deus. Quando estavam brincando, jogando bola, quando estavam fazendo várias coisas. São Domingos, outra criança, chegaram para ele e perguntaram: se Jesus voltar hoje, o que você faria? Ele disse: continuaria jogando bola, porque eu já estou preparado para receber o meu Jesus. Quando você brinca, quando você está na sua casa, quando você está tomando banho, todos os momentos Jesus está com você. Isso que é santidade, um estado permanente da presença de Deus. E nós, crianças mais velhas, não deixe ninguém roubar Jesus do seu coração. Não deixe o pecado te assaltar. Não deixe pessoas dizer, pensamentos te burlar, porque a santidade é isso. Quando nós vamos cometer um pecado e nós lembramos que Jesus está conosco, nós fazemos a opção pela santidade. E aí nós vamos dizer para nós, crianças mais adultas: onde o meu Senhor não pode ir, eu também não vou. Onde o meu Senhor não pode estar, eu também não quero estar. O que o meu Senhor não pode assistir, ver e escutar, eu também não quero ver, escutar e assistir. Porque isso me rouba da presença de Deus. Isso me rouba a santidade. Então, que esta canção que nós cantamos no início, que o Senhor virá e não vai tardar, aqueça o nosso coração e que nos lembre que Jesus é nosso amigo. Como lembrou para São Filipe Neri, que amava tanto Jesus que o seu coração cresceu. Como lembrou para Santa Teresa de Ávila, que amava tanto Jesus que recebeu do serafim uma flechada. Como lembrou para tantas pessoas que amam o Senhor, que Ele é o nosso amor. Isso é a santidade, amar a Deus e deixar Deus ser presente na sua vida. Que a partir de hoje nós tenhamos esse lema na nossa vida: ninguém vai tirar Jesus do meu coração. E por isso eu vou ser santo, e Ele virá e não tardará e fará morada na minha alma. Que Deus nos ajude a viver esta graça. Amém. Vamos de pé juntos professar a nossa fé.